A ponte metálica sobre o rio Mearim está sendo montada, construída no sentido de facilitar o acesso de pedestres do bairro Trizidela ao centro da cidade. Além dessa função social, a ponte será um novo cartão postal para Bacabal, tornando-se uma atração turística para a região. É grande o número de curiosos que vão à Avenida Mearim acompanhar de perto a montagem da nova ponte. Estudantes de várias faculdades de engenharia estiveram no local numa aula de campo. Sérgio Oliveira, professor universitário e engenheiro especialista em estrutura metálica, nos dá maiores informações sobre as características da nova ponte metálica. Bem, quando a gente fez contato, com o pessoal da engenharia que está montando a ponte e a gente pediu uma visita técnica e eles falaram que estaria fazendo o içamento da ponte hoje, a gente resolveu trazer os alunos exatamente porque é uma coisa de engenharia que está acontecendo no quintal da nossa casa. A gente não pode perder uma oportunidade dessa. Até porque essa ponte ela tem um caráter social muito grande, que é a integração do centro da cidade com o bairro da Trizidela. Então, quando a outra ponte caiu, o pessoal se sentiu desamparado. E com a montagem dessa nova ponte, é uma integração social. Tá? E para os alunos de engenharia civil estarem vendo o desenvolvimento da montagem, tivemos uma explanação pelo engenheiro calculista que fez o cálculo da estrutura, ele fez uma palestra para a gente mais cedo, então dá para a gente entender as premissas de cálculo, quais foram os desafios para poder se desenvolver esse projeto, e isso é uma condição importantíssima, uma condição sine qua non para que o nosso aluno ele tenha realmente uma vivência prática e uma vivência teórica para poder desenvolver melhor sua profissão aí no futuro. Professor, uma pergunta que a comunidade fez para a gente, a ponte ela não tem nenhuma estrutura desse tipo de alvenaria no meio do rio, Isso, porque, como o senhor explica tecnicamente isso aí? É mais seguro sem uma estrutura no meio? Como é que funciona para dar segurança para a comunidade? Bem, o princípio de cálculo dessa estrutura é uma estrutura em treliça. Bem, uma estrutura em treliça é para vencer grandes vãos sem precisar realmente de um apoio no meio. Se ela fosse uma passarela de concreto, não fosse concreto protendido, a gente precisaria de pilares intermediários. Como ela é uma estrutura metálica, que perto do concreto ela é muito mais leve e ela tem a mesma capacidade de vencer o vão como a estrutura de concreto. Só que devido ao aço ter uma rigidez maior, ele consegue vencer com um peso menor, tá? E vencer um vão grande. Então, assim, a plataforma que está sendo feita aí de passarela de pedestre, totalmente confiável. Ela passou, segundo o engenheiro, por todas as recomendações e testes internacionais, não só nacionais, mas também internacionais para o dimensionamento de pontes. Passou por uma técnica que a gente chama de métodos elementos finitos, para poder verificar qual seria o comportamento dela em relação a vento, para não causar ressonância e ela virar a ruir. Então, assim, foram feitos todos os cálculos necessários para que, mesmo não tendo um pilar intermediário, ela poder conseguir vencer esse vão com segurança para a população que vai estar utilizando. Como é que vocês, engenheiros, avaliam essa questão da necessidade da manutenção? Em que momento vocês acham que, é a hora da gente ver como é que está a estrutura? Bem, o DINIT, ele tem um manual de inspeção de pontes, viadutos e passarelas, tá? Sugerido, no projeto, quando a gente faz o projeto executivo e o projeto da passarela ou da ponte, a gente diz a periodicidade da manutenção. Em relação ao aço, este aço que está sendo utilizado aí, ele é um aço que ele tem uma técnica diferenciada de produção, onde ele não vai se enferrujar com tanta facilidade como é o portão da casa da gente, aquela janela, aquela grade na casa da gente, tá? Então ele tem, a produção do aço é feita de maneira que ele não vai enferrujar com tanta facilidade. Manutenção, bem, no mínimo, a cada 5 anos você tem que fazer uma inspeção na ponte, no mínimo, é a recomendação do DINIT. Então, vamos pensar que a gente vai entregar essa ponte antes do final do ano. Daqui a 5 anos no máximo, tem que vir uma equipe de engenharia avaliar para verificar como que está o comportamento estrutural. Aí a gente vai ver se não teve recalque nos pilares, se não teve alguma solda que quebrou, porque a estrutura ela vai trabalhando, vai passando pessoas por ela, tem também a ação do vento, é sol, é chuva, todas esses intempéries da natureza, eles acabam, como se diz,
causando um desgaste, né, natural da estrutura. Lógico que uma estrutura dessa, com este aço aí, daqui 100 anos ela está no lugar se tiver as manutenções adequadas. E a princípio ela está sendo construída com uma técnica mais avançada do que foi a anterior. Professor, como professor, como engenheiro, o senhor está influenciando uma nova geração de engenheiros através da Universidade Estadual do Maranhão. Que mensagem o senhor deixa para os seus alunos e para os jovens que estão fora da faculdade, que pensam que sonham se tornar também um engenheiro civil? Olha, o que eu digo sempre é o seguinte, né? A engenharia é quem constrói o futuro. Então, antes dessa ponte, a gente está vendo a ponte aqui agora, mas antes disso ela nasceu na cabeça do engenheiro. Na cabeça dele, ele concebeu o projeto, ele pensou como que seria a solução. Então, a gente planeja o futuro. Então, se você quer, como diz, né, não só planejar, se você quer construir realmente o futuro, vem fazer um curso de engenharia. Se você não gosta de engenharia, você pode ser o administrador da obra. Então, assim, não deixe de estudar. O Brasil precisa, tá? O Brasil precisa. Agora que a gente está formando engenheiros aqui na região de Bacabal, né? Então, assim, há 10, 20 anos atrás, você procurava, contava nos dedos, não tinha. Então, agora a gente está conseguindo formar. Então, para você que está em casa, que, vem estudar. Engenharia é uma área muito boa. Você tem que gostar um pouco de cálculo, gostar um pouco de matemática, gostar um pouco de física, mas se você não gostar muito, tem muitas áreas na engenharia para você atuar. Se você não for engenheiro calculista, você vai ser um gerente de obras. Se você não for um gerente de obras, você vai ser um planejador, você vai ser aquele que está fazendo a medição. Áreas na engenharia são muitas, diversas. Tá? Então, vem estudar com a gente. O engenheiro Júnior Albuquerque é responsável e coordena a montagem da ponte, que já tem até data para ser entregue ao município. Então, a gente está montando a estrutura em 2 etapas. Para isso, a gente construiu uma torre central para apoiar uma lateral da ponte, enquanto o guindaste dá a volta pelo rio e monta a segunda parte dela do outro lado. É uma estratégia para a gente economizar recurso e tempo. O prazo para fazer a entrega já tem esse prazo aí? O prazo é dia 28, a ponte vai estar limpa, tranquila, pintada e entregue. Dia 28 agora desse mês. Agora de setembro. Setembro.